Histórias mitológicas, como o das sereias, já evidenciavam o canto. Animais como baleias e pássaros cantam para mostrar felicidade, ou até mesmo para procriação. Há poetas até que dizem que o vento canta, em vez de soprar. Devaneios ou não, o canto está presente na essência do homem. De sentido religioso ou não, cantar é exprimir uma ideia, sensações, experiências e equilíbrio espiritual. Talvez seja por isso que tenha surgido o dito popular: quem canta, seus males espanta. E quem nunca cantou debaixo do chuveiro? Evidenciamos assim o cantar como uma forma de expressão. Mas qual teria sido a origem do canto? O ser humano aprendeu, antes da fala, a cantar, a revelar sua expressão interior através do canto, através do som, que imitava o som dos animais da época, o homem pré-histórico, né? O canto é o ar. O canto é usar o ar que se respirou. As pessoas, através do meio e das influências, se conduzem na sua expressão. E assim, a música foi conquistando seu espaço, de geração a geração, indiferente da classe social. A criatividade e a harmonia começam a ser ingredientes necessários para a propagação dos estilos musicais através do tempo. Embora haja praticamente dois tipos básicos de canto, com técnicas diferenciadas, o lírico e o popular, a partir de agora conheceremos os cantos lírico, gregoriano, coral e popular. Aprenderemos ainda a origem e as técnicas de como cantar cada um. Repare que a voz e a interpretação devem estar equalizadas para que se tenha um bom resultado. A técnica vocal ela tem vários fundamentos de importância para quem canta. O primeiro deles é a proteção do órgão vocal, porque a partir do momento que você canta de uma forma errada, você provoca danos na sua voz. E o órgão vocal você não compra na esquina, né? Ele é uma coisa que você tem que preservar pela totalidade dele, pela saúde dele. Bel canto, como também é conhecido, o canto lírico, faz da voz o maior instrumento. Ele começa historicamente já em finais do século XVI, entrando pelo período chamado Barroco. Os italianos se julgam autores do bel canto. Pode ser até que seja verdade, já que foi na Itália que o canto se desenvolveu e, inclusive, as escolas, que até muito recentemente se usavam nas escolas de canto, era a escola italiana. Tanto que, por tradição, toda a nossa nomenclatura está em italiano, e isso é válido internacionalmente. Então, nós podemos dizer que essa ideia de um canto, que é um canto diferenciado, até por causa de um apuro técnico já muito diferenciado, pode ter sido sua origem no final da Renascença na Itália. Esse canto, que é encontrado nas óperas, exige muito esforço físico e emocional. É preciso devoção aos treinamentos para se manter a voz bem afinada. De maneira geral, a gente procura cantar com a coluna bem reta para facilitar todo o processo respiratório e de forma mais relaxada possível. Imprescindível o processo respiratório que dê sustentação correta à voz. Isso realmente ninguém canta sem o processo respiratório fluindo. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma boa articulação, você tem que ter uma boa emissão para o canto fluir de forma natural e tranquila. Para o cantor lírico,
é fundamental estudar e fazer muitos exercícios em prol de maior desempenho com o menor esforço. Afinal, não é fácil alcançar a última fila do teatro sem microfone. Música vocal monódica, ou seja, de uma única melodia. O canto gregoriano é utilizado na liturgia católica romana. No caso, o canto gregoriano, porque é um canto que não tem dominante, a harmonia é dentro de, no máximo, uma terça, fica nos semitons. É um canto em que o ser humano apenas revela a sua submissão ao Criador. O coro é o mais antigo entre os grandes agentes sonoros coletivos. Antigos documentos do Egito e Mesopotâmia revelam-nos a existência de uma prática coral ligada aos cultos religiosos e às danças sagradas. A atividade coral, ela é fruto exclusivo do Ocidente, da civilização cristã. E ela nasce, ela tem origem no canto gregoriano, por volta do século IV, e a história é mais ou menos assim. Com o advento do cristianismo, você tem os cristãos sendo perseguidos nas catacumbas, etc. e tal, e eles, nessas comunidades, recebiam pessoas de vários países, de várias culturas diferentes, que traziam suas danças, suas músicas, etc. e tal. Quando o cristianismo ele é alçado à condição de Estado, quer dizer, Constantino liberta essa perseguição aos cristãos, os padres dessa ocasião, eles acham que a música deveria expressar a unidade da igreja. A partir dessa medida, que de uma certa forma foi altamente reacionária, porque eles começaram a censurar tudo que poderia sugerir sensualidade, os melismas árabes, por exemplo, ti-ta-ya, ta-ya. Começaram a cortar isso e as manifestações a 2, 3 vozes foram todas censuradas e daí, dessa medida, questionável ou não, polêmico ou não, nasceu o canto gregoriano, que é a monodia, o canto a uma única voz, né? Essa monodia, esse canto a uma única voz, alguns séculos depois, quer dizer, por volta do século IX, alguns monges perceberam que um homem cantando uma nota e uma mulher cantando essa mesma nota, na realidade existia uma diferença de oitava. E aí começa a percepção de que é possível cantar a 2 vozes e brincar com isso. Daí nasce a nota que era considerada um ponto, que podia ser articulado com outro ponto, e nasce o contraponto, o punctus contra punctus. E desse exercício, dessas primeiras composições a 2, 3 vozes, vai nascer a polifonia, que é a atividade vocal já a 2, 3, 4 ou mais vozes. Nessas vozes caminhando horizontalmente, e toda a Idade Média vai ver o desenvolvimento dessa atividade, que é a atividade polifônica. No final da Idade Média, isso chega a um caos muito grande, que você tinha compositores escrevendo a 20, 30 vozes, e aí acontece um fenômeno que só vai acontecer no Ocidente, que é o nascimento ou a descoberta do acorde. Tanto que outras civilizações não descobriram isso, ou seja, a soma de um dó
mais um Mi, mais um Sol, elas deixam de ser essas notas sozinhas, mas passam a ser um acorde perfeito maior, um acorde de Dó maior. Ou seja, essa entidade desses sons em conjunto passam a ser mais do que as notas isoladas como eram na polifonia. E aí nasce, por assim dizer, a harmonia, que realmente só nasce no Ocidente, porque você pega, por exemplo, na Índia, o desenvolvimento da música é sempre horizontal, as escalas vão cada vez se dividindo mais em comas, você tem escalas de 18, 19, 20 sons, e no Ocidente, então, nasce essa dimensão vertical e começam já na Renascença a serem escritas as grandes obras corais, principalmente com Monteverdi e outros compositores. Isso vai culminar em Bach, com suas cantatas. Vão ser escritas as primeiras grandes obras corais, né? Basicamente a 4 vozes, mas podiam ser a 5, 6 ou mais vozes. E aí se estrutura essa atividade que hoje nós conhecemos como coral. Como é composto um coral? O coral ele é fundamentalmente constituído de vozes femininas e masculinas, agudas, médias e graves. Soprano e contralto, com meio soprano ou mezzo-soprano no meio, e tenores e baixos, com os barítonos no meio. Claro que aí, entre essas classificações, existem outras subclassificações. Nós visitamos o Coral Amador, criado pela Secretaria de Cultura de Teresópolis e formado há 3 semanas, para mostrarmos que para se ter sucesso, os integrantes do coral devem ter perseverança, solidariedade e paciência para acompanhar o ritmo de andamento do grupo. Mas qualquer um pode compor um coral? Qualquer pessoa pode fazer parte de um coral, né? É importante a pessoa ter uma certa musicalidade, né? Um certo ouvido, o suficiente porque a maioria não lê partitura. Então a gente passa oralmente, né? A gente passa a nota usando um piano, depois passa fazendo um boca que usa, né? Quando a música já está num nível quase para ser apresentada. Boca que usa, quer dizer, boca fechada, né? Quando você dá a nota assim, para cada naipe, né? E precisa ter esse ouvido, né, básico para poder, né, um mínimo de musicalidade, mas tendo uma voz saudável, qualquer um pode participar. Os naipes correspondem aos 4 tipos de vozes: soprano, contraltos, tenores e baixos, que compõem um coral. É o que nos explica o maestro Paulo Guerra. A questão da classificação vocal é importante principalmente na atividade coralística, né? Então aí você realmente precisa saber se a voz da pessoa timbra melhor no grave ou no agudo, né? Então essa classificação é mais importante nesse aspecto. No trabalho individual, né, existe uma diferença básica, né? No trabalho individual, no canto individual, a gente trabalha muito a personalidade da voz da pessoa, né? A naturalidade da emissão dela e tudo mais. Na atividade coralística, é meio que ao contrário. Quanto mais homogêneo você tiver o resultado, né? Quanto mais você fundir as vozes num único todo, o resultado é melhor, né? É diferente, né, a parte do canto em grupo, né, no caso da atividade coral, e o canto individual em música popular, né? Preste atenção nos naipes individualmente. Essa música que nós estamos apresentando é uma música, considerada um arranjo simples, é um arranjo muito conhecido no meio coralista e tal. É uma música eu escolhi por ser uma música bonita e por ser uma música homofônica, ou seja, as vozes todas caminham juntas.
Não existe uma polifonia, né, contraponto, esse tipo de coisa. A outra observação interessante é que, apesar de existirem 4 naipes básicos, né, nós estamos trabalhando com uma música, na verdade, a 3 vozes, a 3 partes, né, para ser mais preciso. Então, o que acontece? Aqui vocês vão ouvir os tenores e os baixos, ou barítonos, juntos. Na verdade, eles estão fazendo essa terceira voz. Nesse caso, o que acontece? Quando os tenores entram numa região mais aguda, os baixos que vêm cantando junto com eles param um pouco, ficam só aqueles que conseguem alcançar aquelas notas e depois eles retornam. Então, essa explicação é importante porque para explicar que, na verdade, a gente está trabalhando com um arranjo não a 4 partes, mas a 3. No meio do meu caminho sempre haverá uma pedra, plantarei a minha casa numa cidade de pedra, Itamarandima, pedra corrida, pedra miúda rolando sem vida, como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora no vale. Mas antes de ouvirmos todos os naipes juntos, você deve estar querendo entender o que o maestro sinaliza. A gente trabalha de uma forma bem simplificada, porque, como eu falei, é um coral amador, né? Então a gente usa, a gente deixa mais ou menos claro que a mão direita ela está dando o pulso, né? É a mão da pulsação, né? O maestro está ali regendo, ele está dando o pulso da música, né? Porque está se cantando a capela, ou seja, sem nenhum acompanhamento instrumental rítmico. E basicamente na mão esquerda são os sinais de expressão, quando você pede para o coral cantar mais alto, subir, né, o descer, um crescendo, né, um crescendo, um decrescendo, né, um decrescendo. E quando você quer ser muito enfático, você usa as 2 mãos, né, os ataques, etc. Então, basicamente, é isso que o coralista amador precisa saber, né? Agora chegou a hora de ouvirmos o Coral Municipal de Teresópolis, cantando Itamarandiba, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Pedra
Sendo a voz humana a fonte sonora mais natural e antiga, capaz de produzir música, o canto popular tornou-se uma propagação cultural oral entre os povos. Voz é som ou conjunto de sons emitidos pelo aparelho fonador, resultante da vibração das cordas vocais. A voz é capaz de revelar a identidade e o caráter de um indivíduo e está ligada diretamente ao emocional. Por isso, é importante para que o cantor desempenhe com êxito a sua função que ele esteja de bem com a vida. Cantar é uma forma de também estar bem consigo mesmo. O canto proporciona não só saúde física, no sentido inclusive do mantenimento da sua saúde vocal e da boa qualidade da sua corda vocal e tudo mais, assim como saúde emocional. Quer dizer, o canto é uma forma de você cantar, de você estar bem consigo próprio e com os outros. Qual de nós não gosta de ouvir uma canção que nos foi dedicada? Que alegria isso não traz aos nossos corações. Em qualquer momento que você esteja na sua vida alegre ou triste, sempre às vezes uma canção é a melhor expressão. Produzido pelo movimento das cordas vocais, localizadas na faringe, uma característica marcante do som é a frequência. É ela quem determina se um som é mais grave ou agudo. Contudo, a voz humana necessita de 3 estágios para produzir o som. No aparelho respiratório é onde circula e armazena-se o ar. Já no aparelho fonador, o ar se transforma em som ao passar pelas cordas vocais. E no aparelho de ressonância, o ar, transformado em som, se expande e adquire qualidade e amplitude sonora. A voz humana é um fenômeno magnífico, como aliás tudo que está na máquina humana. A máquina humana é uma coisa magnífica. Nós temos uma parte do nosso corpo que se chama aparelho fonador. O aparelho fonador, na realidade, é formado com partes que pertencem a outros aparelhos. O aparelho respiratório, quer dizer, toda a musculatura respiratória, os pulmões, os broncos, traqueias, tudo que é respiratório, propriamente dito, o próprio nariz, né, que faz parte do aparelho respiratório, conjugado com partes que pertencem ao nosso aparelho digestivo. No meio desse aparelho temos uma coisa chamada prega vocal, que na realidade são músculos de grande sensibilidade que vibram ao toque do ar. Quando o ar passa pelas pregas vocais, elas vibram e produzem um som. Esse som é a nossa voz. Entendido as propriedades do som, o cantor deve se valer das técnicas vocais, que consistem em exercícios de aquecimento e treino. Outro aspecto muito importante na hora de se cantar uma canção é a interpretação. Fazer música é lidar com a emoção. Cantar é fazer música e é lidar com a emoção. Se você não interpreta uma música, você não passa uma emoção para o público. Então, é de fundamental importância você conseguir emocionar a plateia que está te ouvindo. Você tem que ter um embasamento técnico suficiente que te dê sustentação para as coisas de interpretação que você quer fazer e, ao mesmo tempo, você tem que ter conhecimento daquela música, você tem que conhecer o que ela diz, o que o texto dela expressa, para poder dizer que se você está cantando uma área que está brincando, uma área alegre, se você está cantando uma área triste, se você está cantando uma canção que descreve um riacho, uma árvore, por aí vai. Aí você tem que aprender a entrar dentro do esquema do que a música te pede. É importantíssimo que o cantor preste atenção em si mesmo enquanto canta. Deve-se evitar trejeitos e maneirismos. Bom, alguns trejeitos passam muito quando a pessoa canta, de maneira geral, nos alunos. A questão da postura, coluna reta é muito importante. A questão de cantar os estilos corretamente, por exemplo, você vai cantar uma música erudita, você não pode cantar ela com trejeito de música popular. Enfim, tem alguns que são recorrentes nos cantores. O candidato a cantor deve sempre se auto-observar.
Ouvir-se é muito importante. Fazendo sempre essa autocrítica e estudando, você perceberá como o canto proporciona autocontrole, tranquilidade, além de um melhor estado de saúde. Mas qualquer um pode cantar? Todos devem cantar, porque se o homem, historicamente, expressou-se através do canto antes de se expressar através da fala, isso é muito importante. Então, todas as pessoas, do momento que elas tenham características físicas normais, que esteja tudo bem, ele vai poder cantar, ele vai poder desenvolver isso, porque isso é uma expressão humana. Única e individual. A voz humana é um produto no qual expressamos o que sentimos e pensamos. Por isso, manter a voz saudável é fundamental para a eficiência da comunicação, principalmente por aqueles que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Vamos conhecer agora algumas normas básicas para a preservação da saúde vocal. Beba bastante água, pois a hidratação é de supra importância. Evite gritar, pois o grito provoca o fechamento das pregas vocais com forte impacto. Pigarrear é outra ação que faz muito mal. O pigarro faz com que uma prega vocal raspe a outra, criando uma região de atrito nas pregas vocais. Evite o pigarro através de deglutição de saliva ou ingestão de líquidos. O fumo e o álcool são agentes nocivos, tanto ao sistema respiratório como às cordas vocais. Outro agente prejudicial é o inevitável ar-condicionado, pois ele resseca toda a mucosa do trato vocal, ao diminuir a umidade do ar. Recomenda-se a ingestão de grande quantidade de água. Pode parecer inacreditável, mas alguns modelos de roupa podem prejudicar a emissão da voz. Por isso, evite roupas que apertem a região do pescoço e do abdômen, e também sapatos altos. Outros aspectos importantes quanto ao cuidado que devemos ter com a voz é com relação à respiração, ao aquecimento e à higiene vocal. Todas essas questões, que a gente começou justamente falando sobre respiração, a respiração é fundamental. Porque se é a coluna de ar que produz som, se eu não controlo a minha coluna de ar, provavelmente eu não terei um som claro. Além de tudo, isso é válido não só para o cantor, né? Quando estamos falando de canto, mas na realidade devemos falar de ser humano. Isso é válido para todos os profissionais de voz, professores, locutores, atores de teatro. Falar corretamente, respirar corretamente, implica em saúde vocal. Por isso é que eu sempre digo, eu acho que nos cursos, por exemplo, de formações de professores, nós deveríamos ter técnica vocal nesses cursos. Porque evitaríamos que o profissional fosse exposto a esse mau uso, que ele não tem consciência, ele não tem absolutamente consciência desse mau uso, e que faz com que estrague a carreira dele. As estatísticas em relação ao problema que professores têm com a voz é enorme. Simplesmente o correto uso da respiração, o falar relaxado. Você quer alguém que fale pior do que aquele que está dentro de uma sala de aula, com 45 alunos gritando mais do que ele, uma sala que não tem nenhuma preparação acústica, e ele é obrigado a usar materiais que são maus para a voz, tipo o pó do giz, o cheiro de algumas coisas, tintas. Coitado. Só aquele realmente que naturalmente teve a sorte de ter a voz colocada naturalmente, que existem pessoas que têm a voz colocada naturalmente, é que vai conseguir se livrar dessa confusão toda. Então,
Respiração correta, fundamental. Relaxamento. Tudo que você faz tensionando, seja o que for, é fruto de dor e de criação de uma postura inadequada. Então é preciso estar relaxado. Seguindo essas orientações, você dificilmente ficará rouco. Há alguns fatores que provocam rouquidão nas pessoas. Alguns são bem fáceis de apontar, por exemplo, fator fisiológico mesmo. Uma inflamação, uma gripe forte que causa muita tosse, que força o órgão vocal, isso causa algum tipo de rouquidão. E é o tipo de rouquidão causado por mau uso da voz, que é aquela pessoa, por exemplo, um professor de escola primária que fala mal e que força a sua voz diariamente, dando uma aula para um número grande de crianças, provavelmente essa pessoa vai ter um processo de rouquidão, vai ter um processo até mais sério, e o indicado é conversar com o otorrino, ir ao otorrino, fazer um exame para ele diagnosticar qual a razão da rouquidão, para então indicar o tratamento conveniente. Como deve ser a higiene vocal? Bom, a higiene vocal passa pela sua saúde. Você tem que se manter saudável. Se você está saudável, você tem uma boa saúde vocal. É lógico que sim, é um todo, né? O corpo da gente é um todo. Claro que para a voz, nós sempre dizemos algumas coisas que devem ser evitadas. Por exemplo, o choque térmico. Você tem uma determinada temperatura dentro da sua corda vocal que é interna. Aí você abre a geladeira, tira aquela água estupidamente gelada e joga na sua corda vocal. Imagina alguém que estivesse ao sol e tivesse levado uma ducha gelada no corpo. Imediatamente você teria uma contração muscular. Tem gente que chega a perder o fôlego. Isso acontece naquelas cachoeiras maravilhosas, você está no sol, mas a água que vem da montanha é sempre gelada, você entra na cachoeira e leva aquele choque. É assim mais ou menos que se sente a sua corda, coitada da sua corda vocal, se você joga gelado demais em cima dela. Todo o problema circulatório que o choque térmico cria. Então tem coisas que a gente não deve fazer. É lógico que sim, né? Quer dizer, falar alto demais, pessoas que tagarelam horas e horas num telefone, quer dizer, o desgaste vocal é válido. Quer dizer, ali acontece, no duro, né? Todas aquelas circunstâncias que façam com que a corda vocal seja exposta a algum tipo de dano. O som da voz humana é reproduzido na laringe, pela vibração das cordas vocais geradas pelo ar que sai dos pulmões. Dependendo da tensão aplicada nas cordas vocais, resulta a altura do som. Já a melodia é conseguida por meio da dicção. Repare como através da forma da boca controla-se o grau, a qualidade e a sonoridade da voz. Vamos perceber agora a diferença entre os conjuntos das 4 vozes básicas. Perceba que é pelo timbre que se distingue a voz de cada pessoa. Voz que se consegue manter a afinação em um tom mais agudo.
Voz rara de se encontrar, alcança tons graves e profundos. Haverá uma pedra, plantarei a minha casa numa cidade de pedra. Oh, 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 do povo que mora no vale. Assim como o soprano, os tenores conseguem uma boa qualidade em tons mais agudos. Per
Possui o timbre mais grave de todos. Ora, ora pro nobis. Contudo, estes 4 tipos de vozes não são as únicas existentes, pois há vozes que se enquadram entre elas, tais como mezzosoprano e barítonos. Encontra-se entre o contralto e o soprano. É uma voz mais aguda que o contralto e levemente mais grave do que o soprano.
voz intermediária entre o tenor e o baixo. É importante destacar que as vozes podem ressoar de 3 maneiras distintas. No peito, o som vem da cavidade torácica e por isso o timbre adquire uma tonalidade mais grave. Já na garganta, o som ressoa e ganha amplitude nas cordas vocais. Dessa maneira é que falamos no nosso cotidiano. A última maneira é quando o som ecoa na cabeça, na máscara facial. Isso pode deixar a voz meio anasalada, mas com os treinamentos ela começa a ficar clara e audível. Esse é o meio o qual deve ser utilizado para cantar. Muitas pessoas confundem ressonância, timbre e volume. É o que nos explica a professora de técnica vocal, Célia Seabra. Quando tratamos com voz humana, existem coisas que precisam ser absolutamente respeitadas. Uma coisa se chama extensão vocal. O que é extensão vocal? Por exemplo, o que é a extensão de um piano? Essa tecla até essa. Quer dizer, são as notas musicais que este instrumento pode emitir. Cada um de nós tem uma extensão vocal. Você vai encontrar pessoas que têm uma extensão pequenininha, tem uma oitava extensão,
Geralmente as pessoas normais, em estados normais, têm 1/8 ou 1/8 À medida que as pessoas trabalham vocalmente, essa extensão cresce para o agudo ou para o grave. E essa extensão vai chegar num ponto que ela vai se fixar. Isso aqui é a sua extensão vocal, que deve ser respeitada. Eu digo para os meus alunos, um de vocês calça 36, vai sair com sapato 37 ou 35? Não, de jeito nenhum, porque isso vai machucar os meus pés. Então, se a sua extensão é um dó, não cante um si bemol. Porque todo o seu trabalho de colocação vai ter que ser deslocado para você cantar o si bemol. E você vai estar forçando a sua musculatura. Aí eu tenho alguns alunos que são ótimos, que são cantores de bandas de rock, bandas pop, a garotada adora fazer. Aí eles dizem assim, mas o pessoal da minha banda diz que não consegue tocar nesse tom. Eu tenho que cantar no tom que eles tocam. Não, negativo. Eles têm que tocar no tom que você canta. Porque a corda da guitarra você compra na loja. A corda vocal não. Então isso é muito importante, isso é extremamente importante, a questão das extensões. Os timbres são pessoais. O timbre é uma coisa que você nasce com ele porque você nasce com um crânio com determinada formação óssea. O timbre não muda. O que a gente faz com o timbre é aproveitá-lo cada vez melhor. Quanto mais técnica eu tenho, mais eu conheço o meu timbre e posso aproveitá-lo de uma forma expressiva. Isso é importante. O volume é uma coisa que se adquire. Nós estamos falando, quando falamos de técnica vocal e falamos de voz, estamos falando de músculos. E eu sempre dou este exemplo aos meus alunos. Você vai para uma academia, vai malhar. Nunca malhou. Duas coisas você não tem: resistência, flexibilidade, até mais, né? Não tem resistência, não tem flexibilidade, não tem domínio sobre o corpo, não tem nada. Então você chega lá, né? Meses depois você começa a ganhar estas coisas: resistência, flexibilidade, domínio. Aí você, coisas, piruetas que você não fazia, começa a fazer. A mesma coisa com a voz. À medida que você trabalha, você ganha coisas como resistência, mais flexibilidade da corda, ou seja, aumenta a sua extensão. Você começa a usar melhor o seu timbre e a sua voz, até pelo relaxamento, se solta. Ao se soltar, você ganha em ressonância. Ao ganhar em ressonância, você ganha também em projeção. E, de repente, o volume aparece. É a última coisa para aparecer. Quando as pessoas pensam, mas fulano canta muito baixinho. Não sabia que fulano não tem técnica nenhuma, vai cantar baixinho mesmo. Quando a gente vê, por exemplo, principalmente os cantores líricos que são capazes de cantar acompanhados por toda uma orquestra sinfônica e aquela voz realça em cima de uma orquestra sinfônica, aquilo é um trabalho minucioso. A gente poderia dizer que são atletas da voz, que se prepararam como se estivessem indo para uma Olimpíada. Estão indo para o palco. É muito semelhante.